É engraçado que quando o nosso ego começa a se sentir ferido e a gente quer se justificar e a nossa criança ferida quer buscar um salvador e constantemente a gente quer buscar alguém para que possa nos justificar e a gente não encontra. E eu estava aqui com essa luta e esse duelo e a minha parte lá do passado, aquela parte evangélica, me levou por uma parte da Bíblia. Para alguns vai ser insignificante. E me veio uma parte de Isaías que trazia uma parte lá de quando Jesus, a primeira parte é quando Jesus antes de ser crucificado. A primeira parte que me trouxe, primeiro foi quando ele sabia que ele ia sofrer, tá? Você lembra que no Getsemane ele vai orar, ele começa a orar e ele sabe que ele vai morrer. E nesse momento ele ora a Deus: Pai, passa de mim esse cálice. E me veio à memória nesse momento em que é impressionante que não teve ninguém, até o próprio Deus não evitou o sofrimento de Jesus. Nem o próprio Deus foi ali e justificou. Até o próprio Deus permitiu que o próprio Jesus passasse por tudo aquilo. E eu vendo tudo isso, ele me trouxe à memória, porque nessa besteira toda, que é como se Deus me trouxesse a memória da minha parte infantil, querendo se justificar, querendo justiça, e me trouxe também uma parte de Isaías, em que o próprio Isaías sofreu calado. O próprio Isaías sofreu calado, ele foi injustamente, sofreu injustamente, e até mesmo muitos dos profetas, eles sofreram injustamente calados. E a gente começa a pensar que quantos vídeos eu até mesmo gravei falando de justificar, não ficar calado. E é como que Deus falando para mim que não, pelo contrário, você não pode deixar que o seu ego permita que fale mais alto. É como que Deus está falando para mim, você não está sozinho na verdade. Eu estou trazendo na sua memória histórias verdadeiras de pessoas que foram injustas, que morreram realmente, mas o próprio Deus justificou. É como que eu vi agora, nessa experiência que me veio na memória agora, que o próprio Jesus que foi ali, ele foi morto injustamente, ele foi condenado injustamente, mas ele não falou nada. Eu tentava justificar uma injustiça e eu queria, por causa do meu ego, trazer uma justiça. E é como que Deus agora me veio à tona essa experiência para mim, dizendo assim: não justifique mais, filho, fica quieto. E Deus é tão bom, essa parte minha espiritual veio agora falando comigo: não justifique mais não, deixa na minha mão. E veio essa parte de Isaías como que ele foi morto como ovelha. E se você tem que ser sacrificado como ovelha, fique em silêncio, não permita, não justifique mais. Fique em silêncio, fique quieto. Deixe eles crerem que você é o mal da história. Pare de justificar. E me veio à tona o Getsemane, a dor, o choro, o sacrifício, a cruz, a solidão, a dor, em que o próprio Cristo é tão bonito. E me veio à mente tudo isso, e o meu ego, a minha parte infantil, que queria se justificar, e o próprio Deus me dizendo: olha, eu trago a memória que
que o próprio Cristo, sendo Cristo, foi injustiçado. Imagine você. Não justifique não. Deixe eles pensarem que eles estão ganhando. Fique em silêncio. Deixe que o injusto se creia justo. Porque cada vez que você tente justificar, o injusto vai te tornar injusto. Cresça em silêncio. E é uma experiência tão bonita. E eu agradeço a Deus por isso. Porque minha criança interior que buscava justiça, que buscava um amparo, é como que se Deus estava me dizendo assim, olha, estou te ensinando. Se o próprio Cristo, se os próprios apóstolos, que não eram injustos, foram condenados sem ter feito nada. Imagine você. Então, não busque se achar justo com pessoas que são injustas. Deixe tudo na mão de Deus.